noite. Mais uma vez estamos aqui e é com muita alegria, com muita gratidão pela oportunidade de dividir com vocês um pouco, né, do tema de hoje. E, como sempre, convido para aquela breve paradinha, de forma que a gente possa aquietar um pouco a mente e preparar esse ambiente interno para recepcionar o que virá, né? Criando esse espaço mais confortável para recepcionar o que virá. Então, convido vocês a sentarem mais confortavelmente no sofá, na cadeira, na mesa, onde vocês estiverem, mas sintam um pouco mais profundamente o contato do corpo com o assento da cadeira, com o sofá. Convido também a fazer uma breve, um breve passeio pelo corpo, observando se tem algum desconforto, se tem alguma tensão. É um rastreamento suave, observando se tem tensão. E eu sugiro que, naturalmente, vocês deliberem relaxar um pouco mais os ombros. Então, a gente vai observando no corpo lugares onde às vezes guardamos mais tensão, guardamos mais carga, e quando a gente fecha os olhos, a gente consegue perceber. O convite é para que você perceba e corrija, faça reparações, né? Soltando um pouco mais, descontraindo tensões, acomodando melhor o eixo vertebral, sentindo a sua base estável. Também observando o fluxo da sua respiração, de uma forma prazerosa, acalmando sua mente, acalmando seu coração. E assim a gente vai se preparando, criando uma nova atmosfera, um novo campo vibracional, onde a gente possa estar mais disponível a acessar esse conhecimento cósmico que está completamente liberado para quem quiser. É só a gente sintonizar o nosso rádio, sintonizar, girar o dial na estação do universo, desse conhecimento cósmico disponível há tantos e tantos milênios. Através dos Vedas, os 4 livros sagrados da Índia, e através de outros tratados filosóficos espirituais que temos, que nos foi dado para que a humanidade pudesse desfrutar desse conhecimento milenar. Então, observe a sua respiração, vá acalmando um pouco mais o coração. E vamos trazer as mãos unidas para que possamos vibrar o mantra 1. E vamos vibrar o mantra 1 por nós, pela nossa família, mas vamos vibrar pelo outro, por tantos que estão nesse momento necessitando. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelos países que estão ávidos por guerras, por disputas de poder. Vamos vibrar o OM, para que o OM atinja, toque, entre o coração de cada um, a mente de cada um líder desses países que estão em confronto, para que haja mais amor, para que haja mais justiça e para que haja bom senso na preservação desse planeta lindo que nos acolhe, de de tantas vidas que estão em vulnerabilidade nesse momento. Vulnerabilidade social, vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade emocional. Que nossos irmãos recebam nesse momento a vibração do nosso eu, como recurso de sustentação e transformação.
E vamos descer as nossas mãos, abrindo nossos olhos e enviando de fato para todo o planeta essa energia do bem que acalma, essa vibração que harmoniza, que traz um pouco mais de equanimidade, justiça social, compaixão. Compaixão. O tema de hoje é um tema, e vocês vão de dizer, mas toda vez é isso. Mas é verdade. Os temas estão vindo com muita força, porque não é à toa que estão chegando, e toda vez que eu vou falar sobre um tema, eu primeiro assento o tema em mim mesmo, porque eu preciso estudar. Mais do que estudar, eu preciso praticar. E muitas vezes são temas que chegam, quando me mandam. Eu estava em ruminação na semana anterior sobre esse tema. E aí a gente observa, testemunha a organização da espiritualidade. Testemunha a organização dessa espiritualidade. Não tem nenhum acaso nos temas que estão sendo trazidos, nem para mim, nem para vocês. É uma necessidade planetária, o atual momento pede que pensemos sobre, e de diversas formas, né, sobre esses temas, que possamos enxergar abordagens diferentes e que cada vez possamos nos aprofundar um pouco mais. O de hoje, que para mim é desafiador, né, e acho que para todos nós, para alguns mais do que para outros, mas é um tema que para mim faz todo sentido e que faz parte do roteiro de felicidade. Que atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa passagem bíblica maravilhosa, quando Jesus é chamado para fazer parte de um julgamento de uma mulher considerada adúltera. O problema era esse. Naquela época, essa era a lei. Se fosse o homem, a abordagem seria outra. Mas sendo a mulher, era uma violência contra o casamento, era uma violência contra o marido, era uma violência contra a família, né? E a forma de se resolver isso naquela época era apedrejar, era castigar. Então, uma grande cilada, eles chamam Jesus, aquele povo, aquela comunidade, aquele público irado, literalmente irado, famintos de vingança, porque não era de justiça, não se tratava de uma justiça que queriam fazer, se tratava de uma retaliação, de uma vingança, e aí chamam Jesus, mestre, tipo, me dê sua opinião, ela é uma adúltera, o que devemos fazer? Né? Temos que apedrejar. E ele, muito tranquilamente, dá uma resposta que não era sobre, né, ser contra, é claro que era grotesco para o Mestre Jesus. E eu imagino o quão deve ter sido penoso para ele nascer numa época onde, né, ainda existe, mas Roma, os romanos eram tão truculentos, né, as leis eram tão truculentas e injustas, mas ele não entrou na questão das leis, porque aquelas leis estavam estabelecidas, da mesma forma que dá o imposto para o imperador. Ele não questionou, ele disse o quê? Dai a César o que é de César. Ele não estava questionando isso, ele estava acima disso, muito mais acima. Então, ele não questionou, sim, mas ela é adúltera mesmo? Porque era fato que a lei era essa naquele momento. E ele não cai na cilada de cometer nenhum julgamento. Ele faz uma pergunta, fora do contexto daquela lei, né, truculenta, né, ele consegue tirar ela da situação da violência
sem colocar nenhum tipo de violência, nem questionando a lei. Ele não ia conseguir nada se ele questionasse, porque aquelas pessoas não iam entender. Mas ele vai por outro caminho, que atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Ou seja, ele sai, olha que coisa inteligente, ele sai do contexto da materialidade daquela lei, que era uma lei que estava sendo, que era uma lei dos homens encarnados, e ele chama a lei de Deus. Ele chama por uma análise espiritual. Ele não vai gastar a energia dele dizendo, não, mas está errado, porque aquele povo não ia entender. Não ia entender. E ele não ia conseguir fazer entender. Mas ele conclama para que nós, para que cada um lá olhasse para a sua própria conduta, ao invés de estar atirando pedra na conduta do outro. Então, isso é ainda hoje, 2000 anos depois, um exercício que precisamos fazer diariamente. E diariamente, se a gente não repara com muita atenção, a gente sai julgando. Ele falou isso há 2000 anos atrás, no momento onde os homens ainda se digladiavam nas arenas sangrentas. Os romanos tinham muita truculência. Hoje, as nossas arenas são as mídias sociais, onde os cancelamentos, os julgamentos continuam fragmentando aquelas pessoas que se expõem e que se colocam à mercê de um monte de lixo, porque cada um fala o que quer, e tem pessoas que estão no estado deplorável, no estado emocional deplorável nas mídias. E elas vão falar o que elas têm para falar, o que elas estão vivendo, o que elas estão produzindo no seu campo espiritual e emocional. Então, toda vez que a gente faz uma exposição numa mídia social, a gente está atraindo toda sorte de pessoas e intenções. Naquele tempo, né, já existia, tinha as arenas e tinha uma sociedade ainda truculenta, muito mais truculenta, porque o entendimento era outro. Jesus não entra nesse questionamento. Apesar disso, deve ter sido para ele muito exaustivo, um homem com a inteligência espiritual, com a luz, com a maestria que tinha, viver numa sociedade tão truculenta, mas ele estava preparado. Então, ele nem entrava nesses vieses de leis dos homens, mas ele conclamava, né? Ele saía desse lugar e conclamava leis de Deus. E até hoje precisamos fazer isso. Então, quando a gente vai estudar sobre que atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, a gente vai ter diversos entendimentos. Qual é a matriz de todo o entendimento com relação a essa lei? Não julgue. Não julgue, porque nós, muitas vezes, no nosso silêncio, muitas vezes na nossa vida privada, nós estamos cometendo injúrias terríveis que não estão sendo vistas, porque nós estamos fazendo de maneira sorrateira. Mas todos nós cometemos equívocos. Então, a matriz do entendimento dessa passagem é: todos nós erramos, todos nós estamos aprendendo. Bobagem você gastar sua energia julgando e atirando pedra no outro, quando no silêncio da calada da sua noite, você também comete equívocos, né? E muitas vezes nem só no silêncio, às vezes nas ruas, fazendo bobagens, agredindo desnecessariamente, né? Então, dentro das nossas relações, dentro das nossas casas, cometendo atos que são de violência, muitas vezes, né? De violência contra o direito do outro, de ser, de existir, de estar em paz, ou de não estar em paz.
Mas tem outras formas da gente começar a digerir, a ruminar um pouco mais profundamente isso. Porque quando a gente pega algumas interpretações, elas vão parar aí. Não atire, não julgue, não comente, você não tem o direito de julgar porque você também erra. É, não faça isso, não faça isso. Mas não há um pedido de dissociação. Tipo, eu assisto as coisas que estão acontecendo, né? Tem duas frentes de trabalho aí. Uma é eu estar atenta, colocando energia para que eu esteja dentro do meu Dharma. Lembra, Dharma? Do meu caminho espiritual. Quais são os meus propósitos espirituais? Então, as duas frentes de trabalho, quando a gente pensa nesse tema, é: eu preciso estar de acordo com o meu Dharma, com o que eu tenho como sendo fiel aos meus princípios éticos, morais e espirituais. E isso faz parte da minha plataforma, né? Todo cristão tem parte de sua plataforma, não atirar pedra no telhado de ninguém, porque todos nós sabemos que temos telhas de vidro. Então, a primeira tomada de decisão aqui é: eu preciso estar com energia atenta ao meu Dharma, a fazer o que precisa fazer, o que é certo fazer. Eventualmente, eu vou deslizar, mas eu preciso estar consciente de que eu preciso colocar energia e atenção no propósito de honrar uma atitude cristã. Uma atitude cristã. A segunda tomada de consciência é ir vendo e assistindo o outro fazer. Não cabe a mim julgá-lo. Por que que eu coloco isso dessa forma? Porque o não julgar não pode morrer aí. Eu não vou julgar, ou eu não vou ver o que está acontecendo. Eu vou virar os olhos e não vou ver. Não, a gente vai ver. A gente está vendo. A gente está vendo muita coisa acontecendo no planeta. A gente está vendo países declarando guerra. A gente está vendo pessoas agredirem arbitrariamente pessoas no trânsito. A gente está vendo filhos, pais se agredirem. A gente não está dissociado, não está congelado. Não tem como não assistir. Mas o que Jesus diz é não julgar. Mas você assiste e você cria uma atitude analítica sobre isso, de consciência, sabe? De consciência, de necessidade de você compreender e trazer a experiência para o seu âmbito pessoal. Porque quando você diz assim, não julgue, não julgue, não julgue, nem veja, corre o risco da gente também ter uma atitude de passividade conosco. Ou seja, eu não estou julgando o outro, também não vou me julgar, não. E vou continuar fazendo o que eu quero. Então, a gente tem uma atitude de passividade e relaxa na própria disciplina e austeridade que a gente precisa ter com a gente, né? Chico dizia isso, que com a gente temos que ser austeros, com o outro, não. Por que ele dizia isso? Porque se a gente parar só no sentido de não julgar o outro, a gente corre, olha só a sutileza, a gente corre uma tentação de se tornando passivo no que a gente está enxergando do outro, mas não criando nenhuma análise sobre isso, de que a gente também seja condescendente demais com as nossas próprias dificuldades. E aí a gente vai estacionar. E não era sobre isso, né? Jesus em nenhum momento ia julgar a adúltera, porque simplesmente ele sabia que, como espíritos em evolução, muitos, se não todos ali, tinham seus pequenos delitos ou grandes delitos. Ele, do lugar de homem santo, não. Mas ele tinha a compaixão por nós, por todos que estavam lá. E tem a compaixão por nós, ainda hoje, enormemente. Eu acho que essa é a palavra. Quando você vê uma situação que te salta aos olhos,
e que o ímpeto inicial é criar um julgamento, como se estivéssemos num lugar de poder julgar, e a gente se põe nesse lugar o tempo todo, como se nós fôssemos incólumes, impossíveis de fazer bobagem. Claro que não somos, né? Claro que não somos. Então, é olhar para esse ato, às vezes equivocado do outro, sem julgamento, primeiro, porque nós sabemos que nós somos capazes, talvez, de fazer até pior, em algum momento, em outra situação, que não seja naquela, mas em outra situação. E também, esse é um momento de se colocar com paixão, mas a gente assiste com compaixão e aprende a lição. Nós aprendemos muitas lições através da dor do outro. Nós não precisamos passar por coisa igual para dizer, ah, agora eu sei. Algumas pessoas sim, mas outras não. Em assistir a dor do outro de um lugar empático e compassivo, somos capazes de aprender através da dor do outro, que não é uma experiência que precisamos repetir. Então, nós temos um leque de possibilidades que atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Quando Jesus conclama um ser espiritual no meio daquela abordagem meramente física e materialista, porque estávamos falando da lei do homem e não da lei de Deus, ele simplesmente não rumina aquilo, mas ele chama aquelas pessoas para uma análise muito mais profunda. Não é só não julgar, não é só não julgue e morre aí o assunto, porque é muito superficial. Olhe para vocês. Como vocês estão no seu dia a dia? O que vocês estão fazendo nas suas horas silenciosas? Como estão nas suas relações? Ele chama para essa análise de comportamento pessoal e pede que nós olhemos, tire a energia daquela pessoa que estava sob julgamento e traga para cada um e diga: e eu? É sobre mim. O que é que eu estou fazendo? Que homem inteligente, que sabedoria, que compaixão, que compaixão. Ele não aponta, e ele, médium que era, ele podia até apontar: ei, você faz isso, você. Porque ele tinha uma mediunidade transcendental, ele podia ver coisas de lugares que nós nem imaginamos. Mas ele não apontou o dedo para ninguém, porque senão ele estaria fazendo a mesma coisa. Ele só pede. Quem não tiver pecado, quem tiver certeza de que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Nessa sutileza, nessa genialidade espiritual. Ele desfaz aquela situação de estresse e violência e conclama cada um a olhar para o próprio buraco, em vez de estar arremessando pedra no buraco do outro. Então, a gente precisa entender que não é só o não julgar, porque não cabe mesmo a gente julgar, mas é o analisar o que a gente está assistindo no outro, onde aquilo que a gente assiste no outro reverbera em nós, porque vai reverberar. Porque quando a gente julga, é porque algo nos afetou, só que a gente entra na negação. A gente costuma ser muito compassivo com as nossas fraquezas e extremamente austero com as fraquezas dos outros. Mas é porque é preciso que de volta traga atenção para nós, para cada um, e se analise. Então, eu não vou julgar porque é pecado. Não, não é sobre eu não vou julgar que é pecado, ponto, acabou. Sinto até vontade, mas não vou fazer. Não, isso é muito superficial. Eu não vou julgar
Porque eu também me equivoco inúmeras vezes na minha vida. E, sobretudo, porque ali, através daquele irmão, tem um exemplo e uma oportunidade de crescimento para mim, para mim. E através da compaixão que eu consigo sentir, analisando aquele lugar em que ele se colocou, colocando mais amor nessa análise, mais compreensão nesse entendimento, eu vou poder aprender. E aprendendo através disso, além de não julgar, porque obviamente não me cabe, eu estou fazendo de uma forma deliberada, consciente, o caminho do meu autoconhecimento. E Jesus era esse professor. Jesus era esse mestre. Ele não entrava na energia, ele foi tentado a entrar na energia e na vibração da discórdia inúmeras vezes. A sociedade romana era truculenta, era muito violenta e capciosa. Então, quando questionam ele sobre ter que dar aquele imposto alto para César, ao invés dele questionar se César era um imperador corrupto ou não, ele nem ia entrar nesse, nesse dilema. Ele diz: dai a César o que é de César, porque a pergunta era material, era sobre dinheiro. E sobre dinheiro, sobre materialidade, ele não estava ali para questionar. Ele estava ali para ser pedagógico sobre espiritualidade. Então, dai a César o que é de César. A discussão aqui não é se você tem que dar um imposto a César ou não, porque essa lei já existia. Mas aqui é sobre o que você entrega a Deus. Qual é a sua meta espiritual? E ali ele separava dois lugares, a função material e a função espiritual. Porque quando estamos encarnados, estamos submetidos a essa materialidade. E vão ter coisas nessa materialidade que nós vamos ter que administrar. Nós nascemos num país com suas próprias regras, sua política, seus traços culturais, suas tendências, suas leis. Não há o que se fazer, né? A gente vai, obviamente, através de um comportamento, né? Quando a gente vai tomando, criando mais clareza mental e discernimento, através do nosso exemplo e do nosso comportamento, nós vamos contribuindo para que essas leis se tornem mais justas, menos violentas, mais honestas. Isso tem que ser feito, né? Mas ele não estava ali para questionar certas coisinhas da materialidade, certas configurações das leis materiais. Ele estava ali para lembrar da nossa natureza espiritual. E o tempo todo ele fazia isso. E nessa passagem, que atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, foi isso que ele fez. Ora, mas essa lei é um absurdo. Por que que não mata o homem adúltero, mas mata a mulher? Não, não ia nem dar. E não ia nem dar conversa a isso, porque o povo era limitado nesse entendimento, ávido por violência. Infelizmente, assim eram nas arenas, né? Assim eram as guerras, as disputas. Aquele tempo era assim. Ele ia por outro caminho, um caminho de uma espiritualidade, de uma sutileza, de uma sabedoria. Então, é preciso que a gente entenda, o julgamento não tem que ser feito mesmo. Não tem que ser feito, porque nós também estamos equivocados inúmeras vezes, até no que pensamos às vezes, né? Com relação ao outro e com relação a nós. Nós falamos outro pouco tempo sobre as crenças negativas, as crenças limitantes. Nós estamos equivocados, até muitas vezes com relação à nossa autoimagem. Então, por que que a gente se coloca no lugar de que nós somos perfeitos? Não somos. E, além disso, o tempo e energia que se desprende, né, julgando o outro, que não cabe mesmo, a gente deixa de se reparar no sentido de fazer os reparos dos nossos propósitos, colocando mais energia.
colocando mais discernimento, colocando mais intenção em ser uma pessoa melhor. Então, não basta o não julgar porque é pecado. Não, não julgar não faz nenhum sentido. E outra frente de trabalho é: eu preciso colocar energia no meu caminho espiritual. Eu preciso colocar energia na minha correção, autocorreção. Se eu julguei, se eu condenei uma pessoa, se eu emiti, né, uma opinião dura, eu preciso me corrigir. Porque eu não estou no lugar de juiz, eu não estou aqui para julgar. Muitas vezes eu estou não no lugar do juízo, mas no lugar contrário, né? Porque nós somos aprendizes. E é preciso que a gente tome consciência disso. Que o não julgar não é estar destituído de uma capacidade de ver o acontecimento e analisar, mas não analisar no sentido de condenar, de julgar, de criar, de criar um conceito sobre aquilo. Não, não, não. Mas eu vejo e eu vou com compaixão porque é meu irmão, e sendo irmão, nós estamos no mesmo lugar, no mesmo planeta, na mesma condição de aprendizado, aprendendo. Eu vou aprender através da experiência dele e vou emanar energia para que ele consiga também fazer o movimento dele de autoliberação. Né? Não é só analisar e tirar proveito, tipo, vou analisar, maravilha, e vou entender, e vou aprender, e vou ter compaixão, porque poderia ser eu ali no lugar dele. Vou ter compaixão e vou enviar essa energia para que ele tenha clareza mental, discernimento de decidir da melhor forma e de ter aquilo como um aprendizado maravilhoso no caminho de ascensão espiritual. Não é só não julgar, mas é contribuir na liberação do próximo. Não é só não julgar, mas é liberar, é enviar a energia de compaixão para que o outro consiga ver com clareza e daquela experiência que pode ser dolorosa e equivocada para ele, brotar um manancial de possibilidades de autorrealização. Nós precisamos ter uma atitude assim para que o planeta não sofra tanto. Na verdade, o planeta é um ambiente lindo e maravilhoso que nos foi dado com todas as potencialidades para que possamos sobreviver e ter experiências importantes de evolução. Mas, infelizmente, nós estamos maltratando a natureza porque estamos nos maltratando também, porque nós somos essa natureza. Estamos nos agredindo, estamos julgando um ao outro, estamos sendo impiedosos com os outros e tão condescendentes conosco. Quando a gente tem uma falha, passa a mão na cabeça, mas é porque eu estava assim. Eu fui grosso, não, mas é porque eu estava assim. Mas quando é para o outro, não. Para mim, Rosana Napolitano, essa passagem é, é de uma beleza e de uma importância e de uma necessidade de treino nesse ensinamento do mestre. É libertador. É libertador. E é libertador entender isso, para que a gente não caia naquele treino de não julgar condicionado. Não julgar porque não posso julgar, não posso julgar, não posso. E não traz para si mesmo a experiência de se analisar quando também está equivocado. Aí se tem uma autocomplacência e vai tacando o terror no mundo, sofrendo e fazendo os outros sofrerem. Analise. Analisar sem julgar. Analise com compaixão. A mesma compaixão que você vai colocar na análise das suas ações, você pode colocar a mesma compaixão na análise das ações do outro, orar para que o outro encontre o caminho de solução e de ascensão espiritual, e que aquilo seja um aprendizado para todos, e que todos possam aprender juntos.
e que todos possam sair do caminho de dor e sofrimento, e que todos possam compreender cada vez mais profundamente o caminho que o Cristo nos deixou. Agradeço imensamente a escutatória de vocês, agradeço imensamente a paciência de vocês e desejo que o mês de julho seja um mês feliz, de grandes reflexões. Seja um mês onde nós possamos começar a ver e a escutar e a perceber que o planeta está fazendo o caminho pela paz. Que os homens, os líderes das nações, possam falar o mesmo dialeto, possam se deixar tocar pelo amor crístico e possam encontrar a paz no coração. Nós precisamos, através das nossas atitudes, começar a plantar essa paz cada vez mais fortemente, para que reverbere em todo o planeta e que nós possamos ver dias melhores, dias de paz, onde haja uma comunhão, onde haja uma intenção pela paz planetária. Convido vocês a fecharem os olhos em uma atitude de comunhão mesmo, na intenção do amor. E que nós possamos, todos nós, sairmos desse encontro hoje fortalecidos no objetivo do não julgar e amar. Eu acho que quanto mais a gente ama, menos a gente julga. Quanto mais amor nós estivermos no coração, nós tivermos no coração, quanto mais amor nossos corações puderem experimentar, quanto mais gentileza, quanto mais contentamento, menos julgamento. Quanto mais amor, menos violência. Mais amor nos nossos corações. Que possamos experimentar profundamente esse amor em nós. E que possamos propagar, através de cada palavra, de cada intenção, de cada gesto, de cada ação. E vamos trazer as mãos juntas e encerrar o encontro do dia de hoje, dizendo: Shanti, muita paz. Muita paz. Até a próxima. Com fé em Deus. Até a próxima. Com fé em Deus.